Nós estamos aqui em companhia do advogado doutor Marcelo Santos, com quem a gente conversa a partir de agora sobre o direito do consumidor. A homenagem ao consumidor não decorreu, não teve origem, não foi instituída por parte do comércio, do setor varejista comercial. Na verdade, a origem é de natureza jurídica mesmo. O presidente John Fitzgerald Kennedy, John Kennedy, quando então presidente americano, nos anos 60, o presidente Kennedy exaltou naquela ocasião a importância de se proteger, defender, considerar, exaltar os direitos do consumidor nas relações comerciais, aquisição de produtos e serviços, e somado, né, esse pronunciamento àquela movimentação da época industrial, né, no seio dos chamados países de primeiro mundo, realmente deu-se muita ênfase a isto. E todos aqueles países em fase de consolidação industrial passaram a levar em consideração realmente a importância de se proteger o consumidor individualmente considerado nessas relações comerciais. Em 15 de março de 1983, instituiu-se oficialmente o Dia Mundial do Consumidor. E aqui no Brasil, a produção legislativa alusiva à proteção e defesa, é assim que a gente chama, Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, essa produção deu-se em 11 de setembro de 1990, com o tradicional período de vacância de um ano, a vacatio legis. Em setembro de 1991 entrou em vigência do Código de Defesa do Consumidor e Proteção aos Direitos do Consumidor, que em 2021 celebrou 30 anos de existência. É uma produção legislativa, na minha opinião, das mais significativas. O comércio geralmente faz uma festa e realiza promoções no sentido de atrair o consumidor às compras. Como é que o senhor avalia essas iniciativas por parte do comércio? Para você ter uma ideia, Erivan, e nossos telespectadores, a movimentação comercial em matéria de faturamento, de lucro, de vendas, no chamado mês do consumidor, como agora a gente vê aí os apelos de semana do consumidor, quinzena, semana, mês do consumidor. Para você ter ideia, a movimentação é tão vasta que perde apenas para a chamada Black Friday, que tem origem na economia americana, o chamado e-commerce, né, o comércio eletrônico. E aí a gente se depara com esses apelos comerciais, né? A mídia comercial ocupa boa parte do seu tempo com esses convites, né, ao consumidor, às promoções. A gente sabe que por trás disso também, embutido, né, há muitas situações de desrespeito, de ofensa ao direito do consumidor. O que o consumidor pode fazer, o que está ao alcance dele para evitar qualquer tipo de prejuízo? A primeira iniciativa que o consumidor, o cliente bancário ou de qualquer outra instituição deve ter é justamente essa cautela de saber o que está contratando, de que está tratando ali com o gerente do banco, com o gerente da loja. Em segundo plano, respondendo a sua pergunta, como eu falei, nós profissionais, existem profissionais especializados, principalmente na área advocatícia, que diariamente lidam com isto, né, que estudam a fundo, que se atualizam, e em situações como esta de efetivo prejuízo, é muito óbvio que o consumidor procure o auxílio, a assistência de um profissional da área jurídica, especificamente de um advogado que atue nessa área de defesa dos direitos do consumidor. Nós queremos agradecer aqui a presença, a participação, as informações trazidas pelo advogado Dr. Marcelo Santos, desejar um bom dia de trabalho para o senhor, boas atividades e, naturalmente, colocar o microfone e a câmera à sua disposição para a conclusão. Pois bem, então, como nós dissemos, é um mês de comemoração. A gente agradece, Erivan, pela oportunidade, mais uma vez, agradece aos telespectadores pela audiência. Então, é muito válida essa homenagem ao consumidor ao longo deste mês, enfim, é uma data significativa, como eu falei, até mesmo em alusão à origem, né, do fato que foi o pronunciamento de um dos maiores líderes da história da humanidade, o presidente Kennedy,
Kennedy, enfim. Mas é necessário que realmente o consumidor esteja atento a essas armadilhas, né, Erivan, essas arapucas disfarçadas, travestidas de promocionais, porque de fato existe um jargão popular, eu gosto muito dos jargões populares, de que, abre aspas, ninguém dá nada a ninguém, mas principalmente o setor empresarial, industrial, os banqueiros, que são os grandes estelionatários desse país, permita-me, a gente sabe disso, são os estelionatários oficiais deste país, são os banqueiros, né, que nadam em dinheiro. Então, assim, muito cuidado com esses apelos, com esses convites, com essas promoções, porque, na maioria das vezes, por trás dessas promoções estão embutidas verdadeiras tragédias financeiras.